noite, Má. O time mudou da água para o vinho com a saída do Zubeldia e a chegada do Crespo, não é isso? É isso sim, Michele. Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando a gente nessa segunda-feira. Que arrancada tem tido o time do São Paulo, principalmente se a gente utilizar o recorte do Campeonato Brasileiro. Desde a chegada do Hernan Crespo, desde então, depois da Copa do Mundo de Clubes, o clube teve 6 partidas pelo Campeonato Brasileiro. Iniciou com uma derrota para o Flamengo, é verdade, mas depois já empatou com o Red Bull Bragantino fora de casa e 4 vitórias seguidas contra o Corinthians no Clássico, depois Juventude, depois Fluminense e no final de semana agora contra o Internacional, na matéria que a gente acabou de ver. O Enzo Dias, lateral esquerdo, que deu ontem mais uma assistência, inclusive falou sobre esse momento do São Paulo sob comando do Crespo. Olha só. Acho que o time se propuso jogar de outra forma. La verdad que muy comprometido con cada partido que nos toca afrontar. Sabíamos que no podíamos seguir en la situación que nos encontrábamos, no merecíamos. Y bueno, y empezamos a doblegar el compromiso de cada uno de nosotros para conseguir la victoria. Hoy pudimos enderezar y estamos todos en el camino de la buena suerte, de que se nos están dando los resultados, pero también es el trabajo, es el compromiso y es la ambición de querer salir de la zona en la que estábamos. Este equipo no merecía estar ahí, somos São Paulo y tenemos que estar peleando todos los campeonatos. Concordo, Enzo Dias. Aí então, o Enzo Dias falando sobre a situação do São Paulo, que estava e que está agora. Então, só para a gente trazer aqui, quando o Crespo chegou, ele disse que o Brasileirão era urgente. O São Paulo estava ali muito próximo da zona do rebaixamento e nesse momento o Tricolor está na 8ª colocação, 25 pontos conquistados. Foram aí, com o Crespo, almejando G4 já. Conquistados em 6 partidas. Para vocês verem a diferença para o técnico anterior, o Zubeldia teve 12 rodadas e nesse período foram 12 pontos. Então, com menos da metade dos jogos, o Crespo conseguiu pontuar mais do que o Zubeldia havia conseguido nas 12 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. Então, agora nesse momento, como eu falei para vocês, São Paulo está na 8ª colocação, mirando o G4, não mais fugindo da zona do rebaixamento como estava antes, tão preocupado. São Paulo está a 4 pontinhos só do G4, que agora é o Bahia ali na 4ª colocação, com 29 pontos, São Paulo com 25. Então está chegando muito perto, de fato, o Hernan Crespo aí de fazer com que o São Paulo chegue aos 4 primeiros colocados. Lembrando, é claro, que ainda tem as Copas. São Paulo também conseguiu uma vitória importante na Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense, jogo que acontece na quarta-feira, o jogo da volta. Tá certo, gente? Eu volto com vocês aí para vocês discutirem. Depois desses atos de vandalismo na estação São Paulo-Morumbi, se o jogo contra o Vasco vai ser mantido aí, né? Aí, ó, essas são as imagens, né? Tinha que botar para jogar na Vila Belmiro de novo. No final de semana, todo mundo olhando, Neymar seleção vai ser marcado. Aí depende um pouco também da boa vontade da torcida do Santos. Senão o Santos vai continuar jogando na Vila Belmiro para 10 mil pessoas, 9 mil pessoas, né? Essa é a questão, né? São várias situações envolvidas nessas parcerias do Santos. Brincadeira, os caras não tem o que fazer não, né, bicho? Pro Santos e pro Neymar é excelente, assim como o gramado da Vila, natural e bom, é uma opção para o São Paulo quando o São Paulo não pode jogar no Morumbi, né? Até aí, em termos de gramado, é a mesma situação, a mesma conveniência. Em termos de estádio, é uma outra conversa, né? E, de novo, no caso do São Paulo, que é o cedente, a gente não tem detalhes do acordo, né? Se o São Paulo leva parte da renda, se o São Paulo não sei o que lá, se o São Paulo blá blá blá, se o São Paulo blá blá blá. O que acontece é a operação rescaldo pós-jogo e a estação do metrô foi vandalizada e tudo mais. Como o Santos, como disse o Danilo, gasta tanto e tem cheque em branco, talvez a concessionária do metrô cobre do Santos os prejuízos na estação. A gente está vendo essas imagens aí que aconteceram na estação Morumbi, a estação que dá no estádio, só lembrando, né?
a estação ela foi toda envelopada com São Paulo e tal, porque é a estação que serve o estádio. Pelo que eu do São imagino, Paulo. deve ter sido um acordo da patrocinadora do São Paulo com a concessionária, Sim, né? Eu imagino exatamente. que deve ter sido isso, porque tem bastante marca ali da Não, Superbet e tal. é uma ação da patrocinadora do São Paulo e a estação toda é super envelopada com coisas do São Paulo. Escada, tudo isso aí, foi isso que foi deteriorado ali na estação de metrô. Tem que botar pra jogar no estadinho deles, pra eles aprenderem. Sim, exato, né? Os caras desenveloparam as paredes ali. Já vimos coisa pior, já viu quebra-quebra tal. Não se sabe como é que tá o estádio ainda, né? Não tem nenhum balanço. Mas tá na pauta isso, bem como a história do Neymar falar sobre o gramado sintético novamente. O Neymar falar do sintético, eu vou te falar que eu gosto da ideia e eu já falei várias vezes isso. O que eu acho um absurdo é os dirigentes não terem comprado a campanha de quando os jogadores colocaram lá. Os caras Os caras colocaram a cabeça para fora da janela e os dirigentes falaram: azar seu, meu amigo. Tchau. Vocês vão ficar brigando sozinho aí. Porque a partir do momento, se, né, Neymar faz uma campanha, o Abel faz uma campanha, e aí a gente define padrões para uma grama natural boa e punição para quem não tiver essa grama natural boa, ótimo. Miller, né, que é jogador, ídolo do São Paulo. Craque Miller. É, muito conhecido e jogou demais, hein? Jogou muito. Hoje ele está na TV Gazeta, ele deu uma entrevista para os colegas do GE e ele criticou o aumento de estrangeiros no futebol brasileiro. E aí ele citou como exemplo os estrangeiros do Tricolor. Ele chegou a dizer que o São Paulo tem 9 estrangeiros, um pior que o outro. Então isso repercutiu dentro do vestiário aí do São Paulo, a ponto de o Arboleda postar, escrevendo aí, ó, os gringos, um pior que o outro, palhaço. Uma cutucada, nem uma cutucada, né? Uma diretaça aí pro Miller, né? Você é sempre muito atento às redes sociais, pescou isso aí. O Arboleda, ele é desse jeito mesmo, ele gosta de botar uma pimentinha. O Miller é um cara muito respeitado dentro do São Paulo, a história dele fala por si só. Só que existe hoje uma preguiça de alguns atletas com ex-comentaristas jogadores. E isso, como eles estão muito na TV, na internet, no YouTube, no rádio, existem alguns comentaristas que acabam... as pessoas acabam tendo preguiça. E existem alguns que são ídolos do São Paulo, que são comentaristas, que falam para o torcedor e que a galera dentro do São Paulo tem uma preguiça. E o Arboleda escancarou isso, né? Então o Miller é um que muitos boleiros não gostam, pelos comentários. Porque o Miller fala o que pensa, né, cara? Aí eu não quero ser sommelier de sentimento de ninguém, mas eu estou trazendo uma informação. E aí a oportunidade quando você tem, os gringos fizeram o resultado ontem. O gol do Arboleda e o gol do Demian, do Bobadilha. Então, assim, aí ele aproveitou e deu a resposta. Mas isso aí é resenha. É resenha. É aquela coisa de rede social, né? Cutucada. Eu acho importante algumas coisas. O jogador atual não gosta de crítica. Seja de ex-jogador. O Textor outro dia não falou de mim? O Textor também não é jogador. Não, o PVC é muito agradável no contato pessoal. Contato pessoal, nunca tive contato pessoal com ele. Tenho conversa por WhatsApp. Já tive entrevista com ele por vídeo. Nunca cumprimentei o Textor assim, fazendo assim. O que há? Mas você faz observações, se a informação está errada, o compromisso é corrigir. Se a informação está certa e se a opinião. Eu discordo da opinião do Miller. Acho que o São Paulo não tem 9 estrangeiros e todos são pernas de pau. Discordo da opinião do Miller. Um pior que o outro. Não é um pior que o outro. Eu sou contra o limite de 9 estrangeiros por clube. Acho um equívoco do futebol brasileiro. Mas isso não significa que é ruim ter estrangeiro aqui. Claro que não. Ninguém é contra Pedro Rocha, Figueroa, De Arrascaeta. Dario ninguém Pereira. É contra Arboleda. Ninguém é contra grandes jogadores. Teves. Grandes jogadores são sempre bem-vindos. Eu acho que o limite de 9 extrapola porque você traz jogadores que a Europa não vai contratar e você acaba limitando o espaço para jogadores jovens que vão surgir e que poderão jogar na seleção brasileira. Então, é esse meu ponto de vista sobre o desenvolvimento do futebol brasileiro
pensando num tempo em que ainda as seleções são muito importantes, muito relevantes. Esse é o meu ponto de vista. Agora, o Serdic é um jogador com história. O Bobadilha é um jogador com futuro. O Arboleda É, mas o Cedric ninguém aguenta mais, né? equatoriano. Bobadilha também é titular da seleção paraguaia. Também, mas assim, é um jogador que não jogou Copa do Mundo, mas é um jogador que tem muita projeção. O Tapia é promissor, um jogador que jogou com... Por exemplo, o Tapia jogou na Universidade do Chile dirigido pelo Thiago Nunes, que era um técnico brasileiro no Chile. Ora, então não é para você ser xenófobo. Não pode haver xenofobia. O Dineno tem uma história linda no futebol mexicano. Claro. Então, assim, não se trata disso. Acho que a opinião do Miller foi, na minha visão, equivocada. Agora, acho que o jogador do São Paulo fica melindrado porque acha que jogador não pode criticar jogador. Daí é corporativismo. Então, não é isso que tem que acontecer. Quando você está na função de comentarista, de jornalista, você tem que tratar com a realidade. Ou seja, tem que tratar com informação. Informação certa é inegociável. Opinião, democraticamente, tem que ser aceita. Agora, o cara, é o ônus, tudo na vida tem ônus e bônus. Você fala uma coisa, o cara não gosta, o cara te responde. Assim como o Textor respondeu para mim, o Arboleda respondeu para o Miller. O que, assim, trazendo um pouco desse bastidor, assim, que eu já ouvi de reclamação de jogador com ex-jogador comentarista, o cara pode criticar. Tem todo o direito a criticar, principalmente os caras que têm, né, história, outros menos história no futebol, mas estão lá na função de comentarista, pode criticar, beleza. O que muito jogador fica incomodado, e eu conversando sinto isso, é quando o comentarista e jogador fala, mas esse fulano aí tropeça na bola. Mas na fase ruim é o que acontece, é isso, né, cara? Isso deixa os caras chateados. Isso a geração André Silva aí. da geração do Gerson. Então, o Miller, 94. eu tem trabalhei... sempre no meu tempo era melhor. Exatamente. Eu trabalhei numa transmissão de jogo do Corinthians com o Miller de comentarista, e o Miller falou alguma coisa do Finazzi, que ele tinha que fazer, que tinha que bater na bola desse jeito e tal. Depois o Finazzi vira pra gente e fala assim, pô, você foi o Miller, cara. Eu sou o Finazzi. Não dá pra comparar. Então, assim, pega leve. Tipo assim, algo do tipo, pô, pega leve. Você é um Miller, cara. Não consigo fazer isso, sabe? Tipo, e o Finazzi... Sinal de humildade. E o Finazzi entendendo, assim, as limitações dele. E ele é um cara goleador. Fez gol pra caramba o Finazzi na carreira. Era o Ronaldo Fenômeno? Não era o Ronaldo Fenômeno. Mas ele fez os gols. Exatamente. E não era o Miller também. Então, assim, essa discussão entre ex-jogador, comentarista e o boleiro atual é uma coisa até interessante de ver. Mas isso vale pra gente também, Hernan. Porque a gente também critica. Mas você nunca. O cara vira pra você e fala assim, chupou laranja com quem? Não é o caso. Vocês nunca vão ver eu falando assim, o jogador tropeça na bola. Nem o PVC, nem a Luísa. Claro que não. É respeito. É uma questão de respeito. A palavra-chave é respeito. É respeito pelo trabalho do outro. O limite é o respeito pelo trabalho do outro. Então, assim como o jornalista vai fazer uma crítica e eventualmente vai se equivocar, e se tiver equivocado na crítica, vai consertar, não necessariamente pedir desculpas, mas vai consertar, informação certa é inegociável. Informação errada tem que ser corrigida imediatamente. E opinião é opinião, mas tem que ter respeito. É que a gente vive em verdade, tempos difíceis, PVC, né? verdade. Então, Então é isso daí, torcedor São Paulino. Tricolor aí, né? Fazendo aí seus preparativos aí para enfrentar o time do Atlético Paranaense aí na Arena da Baixada, né? Depois da vitória aí de 2-1 para cima, mais uma vez, né? Para cima do Internacional aí. O São Paulo 2-1 mais uma vez, o placar que vem se repetindo mais uma vez aí. E o São Paulo acabou vencendo esse jogo aí contra o Internacional, né? A mídia repercutindo muito isso daí. E falando também, né, do que tá acontecendo fora dos campos, né? O Arboleda mandou um recado aí pro Miller, craque Miller, histórico jogador do São Paulo, né? Que levantou 15 títulos aí, porque o Miller sempre teve declarações muito fortes, né? Ele sempre se posicionou muito forte sobre o que ele pensa. Só que dessa vez eu acho que ele deu uma extrapolada, né? Ainda mais porque ele tá tentando levar essa treta pra frente. Quando ele fala dos estrangeiros, um pior que o outro. Cara,
O Arboleda tá 8 anos no São Paulo. Eu acho assim que o Miller poderia pegar um pouco mais leve, entendeu? Nessas declarações dele, apesar dele ser um cara que tem a opinião muito forte, muito, muito forte mesmo. É como o exemplo que o Hernan deu aí, né? Do Finazzi. Finazzi, centroavante do Corinthians, né? Que o Miller estava fazendo um jogo junto com o Hernan, né? Ali como comentarista, e o Miller criticou ele, falou do jeito que ele tinha que bater na bola, etc. E o Finazzi, com toda humildade, falou: Cara, você é o Miller, eu sou o Finazzi. Entendeu? Então, tipo assim, são dimensões diferentes. O próprio jogador reconhecendo que ele não é o cara para querer fazer isso. É a mesma coisa que o Ronaldinho Gaúcho chegar pra um meia qualquer e falar: Não, pô, você tem que fazer isso, você tem que lançar dessa forma. O cara não vai lançar, pô, porque o cara não é o Ronaldinho Gaúcho. Entendeu? Então, tipo assim. Isso é que é muito é muita questão de humildade mesmo, às vezes é o cara extrapolando o que o cara fala, pelo cara ter opinião forte, e nem entender que os outros jogadores são limitados. E o São Paulo é isso de jogador. O Miller, como um jogador do São Paulo, que tem um contato lá dentro, ele sabe nossa dificuldade financeira. Não adianta que a gente não vai contratar o Messi, que a gente não vai contratar o Di Maria, a gente vai estar com esses jogadores aí, entendeu? E é com esses daí que a gente vai pra cima. Não importa se é um pior do que o outro, não importa, tá dando resultado, é o que importa, entendeu? Cada um com sua opinião. Eu não acho que é um pior do que o outro, mas, né, vamos pra frente. E Santos jogou ontem no Morumbi, né? Logo depois do jogo aí, ato de vandalismo aí na estação do Morumbi. Os torcedores do Santos aí saíram arrancando todos os envelopamentos que estavam na parede ali da patrocinadora Superbet referente ao São Paulo. E agora vamos ver o que o São Paulo vai falar sobre isso daí, o que o Santos vai dizer, né? Uma coisa que eu falo, os caras muito otários, mano. Os torcedores muito otários. Tem a oportunidade de estar jogando num estádio bom, num estádio grande, onde tá acolhendo a torcida deles, os caras vão lá e fazem isso. Agora o que o São Paulo tem que fazer? Romper o contrato e botar pra ele jogar na vilinha deles lá de peixe lá na latinha de sardinha deles lá, pra eles aprender. Bando de otários, esses torcedores do Santos, viu? Eu vou te contar, viu, mano? Galera, então é isso aí. Chegamos ao final de mais um vídeo aqui. Até a próxima aí. Valeu!